No dia 14 de outubro de 1993, às 20 horas e 15 minutos, a central da polícia recebeu uma ligação desesperada de um alpinista amador que estava acampado na base do Pico dos Marins. Ele relatou que 4 campistas, Caio, Fernanda, Lucas e Camila, haviam desaparecido durante uma expedição e que havia sons de algo grande e não humanos circulando no acampamento. O Pico dos Marins, uma formação montanhosa íngreme e repleta de florestas densas, já era conhecido por histórias de alpinistas desaparecidos e avistamentos de uma criatura bípede, o que aumentava o clima de mistério. Eu, policial Rafael Almeida, fui designado para a missão. Levei comigo minha espingarda calibre 12, uma pistola .40 e uma lanterna de alto alcance. Cheguei ao ponto de encontro na madrugada, às 00:30. O acampamento estava abandonado e parcialmente destruído. Barracas rasgadas, marcas profundas no chão e pegadas deformadas sugeriam que algo grande e pesado passou por ali. A atmosfera estava pesada e tinha um cheiro metálico, como sangue misturado com terra úmida. Enquanto vasculhava o local, ouvi um uivo distante, profundo e inumano. Senti um arrepio na espinha. Empunhei minha espingarda e avancei pela trilha, encontrando marcas de garras em árvores e rastros que estavam além do que qualquer animal comum poderia deixar. Continuei subindo pela trilha, enquanto a lua cheia iluminava parcialmente o caminho rochoso. A sensação de estar sendo observado era constante. De repente, o rádio deu interferência, emitindo um chiado que me fez parar. Antes que eu pudesse ajustar, um grito agudo ecoou de dentro da mata. Era uma voz feminina. Camila. Segui o som até uma pequena clareira. Quando me aproximei, senti um cheiro forte de carne e ouvi passos pesados se aproximando. De repente, uma figura bípede saiu de trás das árvores. Era enorme, de pelo escuro e com olhos amarelos. A criatura se movia de forma sinistra, meio encurvada, mas com movimentos precisos e rápidos. Levantei a espingarda e iluminei o rosto da criatura. A criatura tinha traços grotescamente humanos. Olhou diretamente para mim, hesitando como se reconhecesse a luz. Disparei um tiro de aviso e a criatura se escondeu, rosnando de uma forma que parecia quase uma voz distorcida. Enquanto a criatura se afastava para a escuridão, ouvi um murmúrio fraco vindo de um penhasco próximo. Seguindo o som, encontrei os 4 campistas presos em uma pequena caverna, exaustos, mas vivos. Eles contaram que uma criatura os perseguia desde o início da noite, mas parecia hesitar toda vez que a luz direta o atingia. Lucas tinha uma escoriação no braço, mas estava consciente e fora de perigo. O relato deles confirmou a lenda. Era um monstro que andava sobre as 2 patas, consciente e calculista. Enquanto tentávamos sair da caverna, uma criatura reapareceu na entrada. Ela ficou de pé sobre 2 patas, com uma presença que exalava predador e inteligência. Desta vez, a hesitação era menor. Senti que não havia escolha. Com um grito de comando, levei todos a correrem para a saída da caverna, enquanto cobria a retaguarda. Disparei repetidamente para manter a criatura à distância. Cada tiro parecia mais enfurecê-la, mas também a mantinha afastada. O som ecoava nas paredes de pedra, amplificando o rosnado bestial. Alcançamos a trilha principal e começamos a descida. Com a lua iluminando parcialmente o caminho, a criatura parecia seguir nossos passos, mas sem se aproximar demais. A cada vez que virava para mirar, ela recuava para as sombras, como se a luz e os sons dos disparos a mantivessem sob controle. Chegamos ao ponto de resgate, onde veículos da polícia e de resgate nos aguardavam. As sirenes e luzes piscantes criaram um ambiente seguro, e a criatura
como se obedecendo a algum instinto antigo, parou de nos seguir e desapareceu entre as árvores densas. Os campistas foram levados ao hospital e tratados por ferimentos leves. Embora o relato tenha sido oficialmente registrado como um encontro com animal selvagem desconhecido, eu e os sobreviventes sabemos o que enfrentamos. O lobisomem do Pico dos Marins era mais do que um simples animal. Ele parecia carregar consigo uma sombra de humanidade perdida. Saímos todos ilesos, mas com cicatrizes mentais que perdurarão. Sabemos que lá nas profundezas da mata e na solidão do pico, a criatura ainda está lá, esperando sua próxima oportunidade. No interior do Paraná, havia uma estrada cercada por árvores densas e uma escuridão opressiva, evitada por muitos moradores da região. Era conhecida por histórias de visões estranhas e sons assustadores que pareciam vir da mata fechada. Naquela noite, a policial Clara Almeida, veterana da Polícia Militar, foi chamada para atender uma ocorrência incomum. Por volta das 23, uma mulher ficou desesperada, dizendo ter visto algo atravessar na frente de seu carro enquanto dirigia pela estrada deserta. Com a voz trêmula, relatou que a criatura era grande, bípede e com olhos brilhantes que a observaram por um momento antes de desaparecer na mata. Clara e seu parceiro, o jovem policial Mendes, foram enviados para investigar. Quando chegou ao local, encontrou o carro da mulher parado no acostamento, com os olhos acesos, apontando para a escuridão das árvores. A mulher, ainda em choque, descreveu a criatura como um monstro, com uma forma humana, mas de proporções grotescas, coberta de pelos escuros e com braços anormalmente longos. Clara, tentando enganar a mulher, acompanhou até seu carro para mandá-la de volta à cidade, enquanto Mendes investigava a próxima área. Após orientar a mulher a dirigir devagar e manter o foco na estrada, Clara voltou para onde Mendes havia adentrado um caminho aberto na mata. Os galhos rangiam ao balançar ao vento, mas a cada passo, Clara notava o silêncio desconcertante. Era como se toda a vida ao redor tivesse prendido a respiração. Mendes chamou Clara, mas não houve resposta. Com a lanterna em mãos, Clara seguiu pelo caminho estreito entre as árvores. De repente, ouviu um barulho alto à sua direita e apontou a luz para a origem do som, revelando apenas arbustos densos. Quando estava prestes a continuar, sentiu algo se mover rapidamente na direção oposta. Um frio percorreu sua espinha. Ao avançar, Clara encontrou Mendes parado, olhando fixamente para algo entre as árvores, com o rosto pálido e a arma em punho. Ela se moveu devagar e sussurrou: "O que foi, Mendes? O que você viu?" Mendes, sem desviar o olhar, murmurou: "Está ali, eu juro. Não é humano." Clara apontou a lanterna, mas a escuridão parecia engolir a luz. Então, um som baixo e animalesco ecoou pela mata, como um rosnado de advertência. Mendes começou a recuar e Clara o imitou, ambos voltando lentamente para a estrada. Quando estavam prestes a sair da mata, algo enorme se moveu entre as árvores. Era uma criatura de estatura assustadora, com olhos brilhantes que refletiam a luz das lanternas. Clara e Mendes congelaram. Uma criatura, coberta por pelos grossos e com garras longas, soltou um rugido, revelando dentes afiados em uma boca desproporcional. Clara, mantendo a calma, ordenou que Mendes não se mexesse. A criatura os observou, inclinando a cabeça como se estivesse avaliando suas intenções. Após um instante que pareceu uma eternidade, o ser virou-se lentamente e desapareceu na escuridão da mata, deixando para trás apenas o eco de seus passos pesados e som das folhas secas sob seus pés. Os policiais se apressaram de volta ao carro, fechando as portas com um tranco. Ofegantes, ambos olharam para a mata, esperando por qualquer sinal de movimento.
Mas, para sua sorte, nada mais aconteceu. Clara, com a voz ainda tensa, pegou o rádio e relatou o incidente, instruindo a equipe a procurar a área e enviar reforços para investigar a criatura. Embora soubessem que ninguém acreditaria plenamente na história, ambos concordaram em relatar exatamente o que haviam visto. Na delegacia, Clara e Mendes decidiram manter o sigilo sobre alguns detalhes, evitando a histeria na pequena comunidade. Para o relatório oficial, seria apenas uma presença desconhecida e perigosa que causou o acidente, recomendando que a estrada fosse interditada para investigação. Clara sabia que aquela não seria a última vez que a criatura seria avistada. Enquanto voltavam para a cidade, o rádio do carro começou a chiar e uma voz abafada perguntou: Unidade 22, alguma movimentação na estrada? Clara respirou fundo antes de responder. Unidade 22, tudo limpo. Seguimos em frente. Apesar do fim tranquilo, Clara e Mendes sabiam que, em algum ponto daquela estrada, algo continuava à espreita, esperando na escuridão da mata. Na pequena cidade de São Vicente do Sul, cercada por plantações de soja e canaviais extensos, todos conheciam o soldado Fernando. Um homem jovem, corajoso e dedicado ao seu trabalho na polícia militar, Fernando era conhecido por seu senso de justiça e sua habilidade em lidar com situações complicadas. Porém, ele nunca imaginou que uma patrulha rotineira se transformasse em sua noite mais aterrorizante. Era uma noite quente e abafada de setembro. A lua estava encoberta por nuvens escuras e o vento soprava forte entre as árvores que margeavam as estradas da terra da cidade. Fernando estava sozinho em sua viatura, dirigindo lentamente pela Estrada das Pedras, um caminho de terra batida que cortava a zona rural de São Vicente. A estrada era cercada por densos canaviais que balançavam ao ritmo do vento. Eram mais de 2 horas da manhã e Fernando estava prestes a encerrar sua ronda quando a rádio da viatura crepitou. Atenção, todas as unidades. Recebemos uma chamada de moradores relatando um animal estranho na Estrada das Pedras. Ele foi visto atravessando a estrada em alta velocidade. Proceder com cautela. Fernando franziu a testa. Já ouvi relatos de animais selvagens nas estradas da região, como lobos-guará e até mesmo jaguatiricas. Mas algo no tom de urgência do operador de rádio o deixou em alerta. Ele acelerou a viatura, mantendo os faróis altos na tentativa de enxergar melhor. De repente, algo surgiu na estrada à frente. A cerca de 100 metros, Fernando viu uma sombra atravessar rapidamente o caminho e desaparecer no canavial. Ele pisou no freio e o carro derrapou, levantando poeira e cascalhos. Por um breve instante, Fernando achou que havia perdido a coisa, mas então, com o canto do olho, viu uma figura bizarra parada entre as folhas altas. Fernando pegou o rádio. Aqui é a viatura 1230, tenho algo na minha frente. É grande, não consigo identificar, vou investigar. A voz do operador respondeu, mas estava repleta de estática. Fernando desligou o rádio e pegou sua lanterna. Desceu da viatura, mantendo a mão no coldre de sua pistola. O som do vento misturava-se ao farfalhar das folhas, criando um ambiente carregado de tensão. Ele caminhou até o canavial e, à medida que se aproximava, viu algo que o deixou paralisado. A criatura estava lá, entre as hastes de cana. Era alta, encurvada, com braços longos e desproporcionais. Sua pele parecia suja e ressecada, como couro velho, e seus olhos brilhavam com um tom amarelado que refletia a luz da lanterna. Por um instante, Fernando achou que estava olhando para um animal, mas havia algo estranhamente humanoide na postura da coisa. De repente, a criatura virou a cabeça lentamente em sua direção. Seus olhos se fixaram nele e Fernando sentiu o sangue gelar. Sem pensar 2 vezes,
Ele sacou a arma. "Polícia, não se mova!" gritou. A criatura soltou um grunhido profundo, quase como um rosnado. Fernando deu um passo para trás e então, em um movimento rápido, a coisa se lançou para dentro do canavial, desaparecendo na escuridão. Fernando correu de volta para a viatura, seu coração batendo forte. Entrou no carro e ligou o motor, acelerando pela estrada, tentando acompanhar a coisa através do farfalhar que a denunciava. Enquanto dirigia, os faróis da viatura iluminavam o canavial e, por alguns momentos, ele viu a sombra da criatura correndo em paralelo à estrada, movendo-se de forma assustadoramente rápida. Fernando tentou acompanhar, mas as estradas de terra estavam esburacadas e escorregadias, dificultando o controle da viatura. Então, de repente, a criatura saltou para a estrada, parando bem à frente do carro. Fernando freou bruscamente, derrapando na terra solta. A coisa estava ali, a poucos metros de distância, encarando-o de pé. Fernando viu com mais clareza agora. Era alta, esquelética, com uma pele estranhamente cinzenta e uma face inumana, de olhos grandes e brilhantes. Ele saiu da viatura com a arma em punho, apontando diretamente para a criatura. "Fique onde está!" gritou, tentando manter a voz firme, mas seu corpo foi tomado pelo pânico. A criatura soltou um grito agudo, uma mistura de lamento e raiva. Então, antes que Fernando pudesse reagir, ela se virou e correu para o meio do mato. Fernando disparou 2 tiros, mas não acertou. Sem saber o que fazer, ele voltou para a viatura e chamou reforços pelo rádio, agora com uma voz trêmula. Minutos depois, 2 viaturas chegaram ao local com outros policiais. Procuraram pela criatura, mas tudo o que encontrou foram pegadas estranhas na terra, como marcas de garras profundas. A investigação oficial registrou o caso como relatos de animais selvagens não identificados, mas entre os policiais e moradores, observou-se uma história bem diferente. Falavam de um homem-besta que assombrava as estradas rurais, uma entidade misteriosa que rondava os canaviais à procura de sua presa. Fernando nunca esqueceu aquela noite. Mesmo depois de muitos anos, ele jurava que aquilo que viu não era um animal comum. Era algo muito mais antigo e muito mais assustador. Desde então, evitou patrulhar a Estrada das Pedras sozinho e sempre ficou alerta ao menor farfalhar do vento entre as folhas. Em uma fazenda isolada no interior de Mato Grosso do Sul, o fazendeiro Otacílio Rodrigues vivia com sua esposa Marilda e seu filho adolescente Tiago. A propriedade, conhecida como Fazenda Santa Cruz, era vasta, com grandes pastos, campos de milho e um rio que cortava o terreno. Era uma vida tranquila até que ocorressem coisas estranhas. Tudo começou com os animais. Primeiro, foram algumas galinhas que desapareceram. Depois, um bezerro foi encontrado morto, parcialmente devorado. A princípio, Otacílio acreditava que onças estavam rondando a fazenda, mas os sinais de ataque não eram típicos. Os corpos dos animais foram mutilados de uma forma brutal, como foram atacados por algo mais poderoso e implacável. Uma noite, Otacílio e Tiago ouviram gritos agudos vindos do pasto. Pegaram suas lanternas e correram em direção ao som. No meio da escuridão, encontraram um de seus cavalos deitado, lutando para respirar. Havia cortes profundos em seu flanco e seus olhos estavam arregalados de terror. Quando o animal finalmente morreu, Otacílio viu algo na lama. Pegadas enormes, de formato estranho, como se fossem de um animal que andava sobre 2 pernas. No dia seguinte, ele chamou a polícia. O sargento Andrade, um homem robusto e cético, liderou uma investigação. "Provavelmente é uma onça ou talvez lobos", disse, sem dar muita importância. Contudo, ao examinar os corpos dos animais e ver as pegadas, até mesmo o sargento começou a sentir um calafrio. Não havia relatórios de lobos na região, e onças raramente deixavam rastros como aqueles.
Após uma semana de ataques, Otacílio e sua família passaram a ouvir sons perturbadores durante a noite. Uma espécie de rosnado baixo e contínuo, misturada com um grunhido gutural, como se uma criatura grande e faminta estivesse rondando a propriedade. As luzes da fazenda, que eram alimentadas por um gerador, começaram a piscar sempre que os sons se aproximavam. E então, os cães da fazenda, normalmente corajosos e leais, começaram a latir furiosamente e, de repente, a correr para dentro, choramingando de medo. O sargento Andrade decidiu montar a guarda na fazenda, levando com ele 2 policiais e armas pesadas. Durante a noite, eles fizeram uma ronda, andando pelo terreno com lanternas potentes e rifles prontos. O silêncio era profundo, exceto pelo farfalhar das folhas ao vento, até que um grito terrível ecoou pelo campo. Os policiais correram em direção ao som e resgataram um dos trabalhadores da fazenda, seu corpo mutilado, com marcas de garras profundas que pareciam de uma fera descomunal. Andrade ficou chocado e começou a duvidar de sua própria sanidade. "O que está acontecendo aqui?", murmurou ele, olhando para o corpo. De repente, algo se moveu na escuridão. Os policiais brilharam suas lanternas e viram uma sombra enorme, de olhos vermelhos e alongados, observando-os à distância. Era uma criatura de forma humanoide, com braços longos e garras afiadas, uma boca cheia de dentes irregulares e um corpo coberto por um pelo ralo e cinza. "Fogo!", gritou Andrade, e todos começaram a atirar. Os tiros iluminaram a noite, mas a criatura era rápida, desaparecendo entre as árvores. O sargento ficou parado, suando frio, enquanto os outros tentavam controlar a respiração acelerada. Na manhã seguinte, Andrade ordenou que todos saíssem da fazenda. Otacílio e sua família foram levados para a cidade e a fazenda foi isolada. Os relatos dos policiais foram recebidos com ceticismo por seus superiores, que presumiram que estavam exagerando devido ao trauma dos acontecimentos. Mas então um boato começou a se espalhar entre os moradores mais antigos da região. Diziam que a criatura era conhecida por um nome antigo, o lobisomem do Pantanal. Uma entidade que, segundo as lendas, aparecia a cada geração para reclamar seu território e se alimentar do gado e de outros animais que ousassem atravessar seu caminho. A fazenda foi abandonada, mas as mortes não pararam. Outras propriedades próximas vieram a relatar animais mortos, crianças desaparecidas e sons aterrorizantes na noite. O medo tomou conta dos moradores da cidade vizinha e muitas famílias abandonaram suas casas. O relatório sobre o caso policial da Fazenda Santa Cruz foi lacrado e arquivado como indeterminado, e os policiais que sobreviveram preferiram esquecer o que viram. Contudo, de tempos em tempos, alguém se lembrava dos olhos vermelhos na escuridão e do som de garras arranhando a terra. Aqueles que ainda moram na região evitam a antiga fazenda. Dizem que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir os gritos distantes dos animais e os passos pesados de uma criatura que ronda o local procurando sua próxima presa.